Radar. Papo Cabeça. 6h32. Em 2019, o litoral aqui da Bahia e de outros estados também viveu, na verdade, uma das maiores tragédias ambientais que a gente poderia ver. As manchas de óleo que, enfim, atingiram nosso litoral, atingiram a vida de quem depende do que o litoral produz. E um documentário foi lançado no final desse mês, na semana passada, para ser mais precisa, que retratou os impactos dessas manchas que até hoje nós não sabemos de onde veio e ninguém foi responsabilizado. Para falar sobre esse documentário, a gente recebe hoje Eduardo Mafra e Louise Machado, roteiristas e diretores do documentário Maré Bruta. Sejam muito bem-vindos ao Radar. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Como eu falei, realmente foi uma das maiores tragédias ambientais que o país viu. Tivemos, inclusive, uma CPI sobre isso, que está engavetada. E vocês tiveram essa iniciativa de provocar o cidadão sobre esse tema, sobre essa polêmica, através da arte. Eu queria que vocês contassem como surgiu a ideia do Maré Bruta. Acho que Luiz pode ir. Fiquem à vontade, um pouquinho de cada um fala um pouquinho. Tá bom. A ideia do Maré Bruta, eu acho que surge a partir de um projeto de pesquisa que a gente tem desenvolvido desde 2019, né? Eu sou pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, na verdade doutoranda pela Universidade do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela UFBA aqui, e a gente desde 2019 está em contato, né, com os pescadores artesanais. E aí, durante o processo de pesquisa, a gente sente a necessidade de documentar, de retratar esse derramamento, e o documentário vem para trazer à tona novamente o tema, né, para também a sociedade de modo geral, não somente a comunidade científica, acesso ao que foi o desastre, né, ao que ocorreu na época e aos impactos, né, principalmente nas comunidades pesqueiras. Aí então, né, Luiz entrou em contato comigo, já que ela realmente é pesquisadora e estava no campo, né, tanto ela como a professora Rita Rego já estavam em campo acompanhando desde 2019. E aí, ali por volta de 2021, o Luiz entrou em contato comigo, já que eu trabalho realmente com audiovisual, com fotografia, enfim, com essa parte realmente de comunicação, que é a minha formação. E nós começamos a pensar no roteiro, né? E aí nós fizemos viagens para filmagens, e realmente o propósito era esse, né? Reavivar o tema, porque ele acabou ficando soterrado com outras situações que aconteceram após 2019. Eduardo, Luiz, essa palavra impactos está aí no plural, né? A gente está falando de impactos tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da saúde também. Eu queria que vocês detalhassem um pouco mais quais foram as diversas situações que vocês encontraram nessas comunidades. A gente tem aqui duas que foram citadas, Sítio do Conde e Canavieiras, no sul do estado, né? Queria que vocês falassem a respeito disso também, porque deduzimos, aliás, a gente acompanhou como jornalista, que houve uma redução significativa, muito expressiva, nas vendas dessas comunidades pesqueiras, né? E também, consequentemente, em razão disso, houve impactos também na saúde. Exatamente. Eu acho que a gente tem investigado desde 2019, as comunidades pesqueiras trazem isso, do impacto econômico, que arde primeiro, né, até comunidades que não foram propriamente atingidas pelo petróleo sofreram com esse alarde que foi, né, a chegada do óleo, e aí a questão do comércio foi muito prejudicada. Então, nesse primeiro momento, foi a questão do impacto na venda, né, na sobrevivência dessas pessoas.
E aí a gente vê em N questões de saúde. O projeto que eu estou trabalhando mais a fundo traz também essa questão da saúde com problemas de pele, problemas de saúde mental, problemas respiratórios. Então, há uma frequência de outros problemas gerados, né, pelo derramamento. E aí, e não se restringe àquela época, é importante ressaltar. Até hoje, a gente tem comunidades muito impactadas ainda com relação a esse derramamento, principalmente questões de cunho psicológico, né? Há um trauma nas comunidades, a gente sente que eles lembram do derramamento com muito sofrimento ainda. Inclusive, né, os impactos financeiros são continuados porque existiu um auxílio financeiro relativo ao óleo. Só que só uma parcela muito pequena da população foi contemplada, a população pesqueira, e até hoje nem todos receberam, e realmente foi uma situação assim de da noite para o dia, o modo de sobrevivência deles ter basicamente ter sido interrompido, né? Também são impactos continuados na saúde, né? Porque realmente o petróleo é altamente tóxico, então são coisas que provavelmente a gente só vai conseguir mensurar anos à frente. E também tem impactos relacionados até mesmo à questão de gênero, que acho que o Luiz pode falar melhor, né? E complementar, já que ela é pesquisadora, especialista. Sim, eu acho que as mulheres foram grandes protagonistas, né, na limpeza do derramamento. Eu acho que os pescadores artesanais tiveram um grande protagonismo no que tange à limpeza das praias. E as mulheres, a gente percebe em ambos os territórios, foram as primeiras, né, a identificar as manchas e a ir com sacolas plásticas próprias, com instrumentos próprios, improvisados, a limpar esse óleo, né? Elas foram para a maré fazer essa limpeza de modo desorganizado, de instrução. Eu acho que foi vigente nesse sentido, porque não agiu de pronto, né? Então, essas comunidades ficaram mais vulneráveis. E as mulheres, elas também tiveram consequências, né, maiores por conta dessa ação, né, mais rápida e assim, desordenada, né, desorganizada. E elas relatam, né, problemas de alteração de ciclo menstrual, problemas de pele, né, e a própria questão da violência, né, mais exacerbada por conta da falta de poder econômico na época. Então elas ficam mais vulneráveis nesse sentido, né, dependem mais do marido e tal. Então questões de violência também, elas relatam também que aumentou. Só para a gente ter uma noção maior do tamanho desse problema, essas manchas de óleo atingiram todo o litoral do Nordeste, além de Espírito Santo e Rio de Janeiro, no caso, parte também da costa desses dois estados da região Sudeste. Isso a gente está fazendo um recorte para 2019, mas ainda tem um outro agravante aí no meio, não é, Luiz? A gente teve as perdas financeiras, perdas de saúde também, mas veio a pandemia e piorou tudo ainda mais, agravou ainda mais a situação. E, inclusive, esse é um problema provocado aí por esse derramamento que ele não se resolve em curto espaço de tempo. Estou errado? Acredito que não. E tem mais uma informação. Em setembro nós tivemos um reaparecimento de manchas, em agosto também, em outubro também. Eu queria saber até quando vocês rodaram esse documentário. Rodaram é um jargão, tá, gente? Eles gravaram esse documentário até um determinado momento para que ele pudesse ser veiculado. E queria saber assim quanto tempo já tem, né, que ele está pronto, porque aí a gente vê que o problema ele continua realmente. Vocês tinham uma situação naquele momento e ela não se resolveu de lá para cá. É isso. O documentário foi rodado, né, filmado entre abril e junho, né? A parte de planejamento de construção dele se deu realmente desde o final de 2021, né?
Mas, enquanto nós estávamos filmando, estava num período que não estava chegando. E enquanto a gente estava editando, chegou a notícia de que voltaram a aparecer manchas. Inclusive, a gente até fez uma alteração no texto durante a edição, justamente para contemplar essa questão de que realmente continua chegando, né? E realmente, acho que o principal ponto do nosso trabalho é a questão de, fora a questão dos impactos, né, que é muito relevante a gente trabalhar, é a questão de que as investigações foram muito desencontradas, foram muitas vezes muito apressadas em ter conclusões. Por exemplo, se fala muito do navio grego, mas de acordo com dados públicos, né, usando também como fonte uma matéria bem completa do portal UOL, o navio Bugolina, né, que foi apontado inicialmente como responsável, ele saiu com uma determinada carga de barris de petróleo e, enquanto ele foi parando até o destino final dele na Malásia, foi se atestando que ele continuava com o mesmo volume de barris de petróleo. E isso atestado por empresas sérias, né? Então, já meio que se concluiu que não foi ele. Mas, no imaginário, se põe muito assim o fato de que foi o Bugolina, foi o navio grego e o óleo venezuelano, querendo colocar muitas vezes um caráter político na origem do óleo, enquanto, na verdade, a origem do óleo, na verdade, não significa muita coisa, só quer dizer que ele foi extraído lá, mas não que o país de origem dele tenha qualquer responsabilidade. Que uma coisa que é importante é essa sobreposição de desastres, né? Você relata que veio o Covid depois e ainda chega manchas, né? As comunidades tiram foto, mandam para a gente, relatam, o Luiz está aparecendo, venham aqui, venham registrar isso. E, assim, é angustiante para nós pensar que é um modelo de desenvolvimento que está instalado. Então, a gente tem que começar a repensar um modelo de desenvolvimento. Acho que no documentário a gente começa a ter, né, essa noção de que o problema é muito mais amplo e a gente não pode desvincular a saúde, o ambiente e o trabalho dessas pessoas. Acho que temos que ter essa visão, né, crítica sobre o problema e começar a questionar. Eu acho que tem campanhas muito, muito interessantes, como Nem um Poço a Mais, a própria CPP, né, o Conselho Pastoral da Pesca, já traz essas discussões, que é importante, eu acho que toda a sociedade se engajar. Afinal de contas, a gente come, né, o peixe que chega na mesa advém em maioria da pesca artesanal. Então é preciso ter essa noção, né, de que não estamos alheios a esse processo. Pelo contrário, né, diariamente a gente consome pescado. Exatamente. E veja como é importante esse trabalho que é realizado por Luiz e por você, Eduardo, também. Luiz, como pesquisadora da UFBA, justamente pelo que ela acabou de colocar. Nós estamos falando de saúde, de ambiente, não é? De trabalho das pessoas. Tudo isso deve conviver em harmonia. Infelizmente, uma tragédia como essa faz justamente o oposto. E, além disso, a gente tem uma situação que é bastante complicada. Agora há pouco a gente estava falando aqui, Luiz, sobre a questão do bloqueio de verbas da União para universidades federais. Isso vai prejudicando também aí o campo de pesquisa, de extensão, etc. E lá na frente a gente só tem mais prejuízos. Isso é muito claro. Eu não sei porque as pessoas ainda não conseguem fechar essa conta. Eu queria saber quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram para documentar essa situação que, no final das contas, quando você entrega um material como este, você está justamente provocando esse engajamento que você citou. Exatamente, eu acho que é importante trazer o protagonismo da universidade pública no que tange à gestão desse desastre. Eu acho que as comunidades têm um contato, a do Conde e a de Canavieiras, né, principalmente, eles têm esse contato já estabelecido com as universidades federais, e o protagonismo também, né, federais no que tange à pesquisa, a instrução de como limpar, a questão do monitoramento das manchas, do diálogo com os pescadores artesanais, porque os pescadores artesanais conhecem muito o território, conhecem as marés, sabem que
amanhã o óleo pode chegar aqui porque, de acordo com a maré, né, esse óleo pode chegar à velocidade dos ventos. Eu acho que é importante trazer esse protagonismo e a participação da universidade na construção de uma rede de pesquisa. Acho que aqui eu posso citar o INCT Ambitropic, né, que constrói uma rede de pesquisadores, pensando nesse desastre especificamente, pesquisadores até de outros estados, que se unem para fazer pesquisas em diferentes áreas. Eu sou da saúde, a professora Rita, né, é minha orientadora, é da área da saúde, tem pesquisadores do IGEL, do Instituto de Geociências, pesquisadores da área é, é, antropológica. Então, eu acho que constrói essa rede e aproveita, né, essa relação com o território para tentar solucionar, para tentar gestar esse desastre, gerir esse desastre nesse momento. Eu acho que é mais do que necessário discutir o papel da universidade pública, o protagonismo nestes territórios e fomentar, né, e discutir essa questão das verbas e pensar em estratégias possíveis e tentar, né, que o futuro seja bom para essas temáticas, né, que envolvem gente. Acho Com que temos que certeza. pensar nessas questões, né? Com Uma certeza. coisa que, Diga, por perdão, favor. não, eu gostaria só de acrescentar que uma coisa que eu notei bastante nas entrevistas com os pescadores é até um sentimento assim de gratidão dos pescadores em relação à universidade, porque foi a instituição assim que não era da região e realmente esteve lá praticamente desde o começo, né? E realmente a própria confecção do documentário em si foi muito assim, muito com a vontade mesmo de realizar e, e reavivar o tema mesmo. Por exemplo, só para exemplificar, eu acumulei várias funções, por exemplo, dirigi, editei, até trilha sonora eu gravei, porque eu toco um violãozinho, aí eu gravei uma trilha sonora, justamente porque a gente tem que trabalhar com esse asfixiamento que o governo federal continua fazendo até os últimos instantes federal, mas que realmente a gente foi com toda a disposição, dividindo o quarto em 3 pessoas, e vamos lá, trabalhando de domingo a domingo, mas o importante é realizar e trazer o tema à tona. Com certeza. Nós conversamos com Eduardo Mafra, Luiz Machado, roteiristas e diretores do documentário Maré Bruta. Antes da gente encerrar, como você mesmo falou, tem bastante material aí, bastante vídeo que vocês fizeram, fotos, relatos. Além do documentário, eu queria saber de vocês se tem algum novo projeto também direcionado para esse tema, para que continue tendo realmente essa provocação, já que é um tema que está tão cheio de perguntas sem respostas e que a população realmente precisa saber o que aconteceu. Vamos dar spoiler, Luiz. Por favor, né? Fui tão convincente. Né? Ó, o que eu posso adiantar é que a gente está com uma exposição porque a gente entende que tem que ser um projeto continuado, não pode ser pontual. E eu também gostaria de frisar que o documentário já está disponível gratuitamente no YouTube. É só buscar lá youtube.com/marebruta ou só digitar Maré Bruta documentário na busca que encontra, está lá completo. Mas a gente também vai realizar uma exposição de fotos que eu realizei nas visitas às comunidades, que nós vamos linkar também com o documentário, enfim. E a gente também está na fase de confecção de um livro, e nós vamos trazer textos dos temas abordados e se aprofundando um pouco mais dos temas que nós abordamos no documentário. Bacana, eu já pesquisei aqui, já achei o link. Eita, eu e Léo, ao mesmo tempo, a gente compartilhou aqui no grupo já. Com certeza, hoje ainda eu assisto, são quase 30 minutos, mas totalmente esclarecedores. E é bom, quando você falou aí da população, quanto que eles se apegaram a vocês, o quanto eles foram gratos a vocês, é porque realmente CPI emperrada
no Congresso. Ninguém fala mais sobre isso. Eles precisam ser vistos. A gente está falando, precisam ser vistos. Eles precisam de saúde, de qualidade de vida, de economia, enfim, de tudo, do básico ao mais importante, porque eles merecem, eles são pessoas e não podem se resumir apenas à tragédia, aos impactos dessas manchas de óleo. Eu estou bem feliz de ter recebido vocês aqui para a gente conversar sobre isso. Bem feliz de conhecer esse projeto. E quando estiver o livro da exposição, por favor, entre em contato com a gente. A gente vai ter não só o prazer, mas a obrigação de repassar essa informação adiante para todos os nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Só antes de encerrar aqui, ó, Norma Sueli, parabéns, belíssimo trabalho. Vamos nos engajar, o meio ambiente pede socorro. Também Gustavo Machado, parabéns, equipe, o meio ambiente precisa de vocês. Elaine Ornelas, tem uma turma comentando aqui, viu? Parabenizando vocês pelo trabalho e a gente faz o mesmo aqui. Microfones à disposição, tá? Voltem sempre, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada, boa noite. Boa noite. 6h53.